Fala rapaziada, aqui é o CP Johnny. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bom, que é futebol. Gosto muito de futebol. Eu sei que uma grande parte da população abomina e por situações que aconteceu ontem. Só que hoje é um dia feliz porque é jogo de Botafogo e Flamengo, decisão da Supercopa do Brasil. Ou seja, hoje é só felicidade. Hoje a gente vai buscar a vitória, hoje a gente vai aproveitar o futebol como ele tem que ser aproveitado. Só que qual é o grande problema, cara? O grande problema aconteceu ontem. No que? Jogo de Sport contra Santa Cruz. Ah, dentro do jogo houve briga, dentro do jogo houve covardia? Não, cara. O pior aconteceu novamente. Briga de torcida organizada, irmão. É a pior coisa que poderia acontecer pro futebol. Porque só estraga a experiência do que é o futebol em si e do campeonato por si só, por causa de um bando de marginais que não tem nada a perder. Essa é a grande realidade. Infelizmente, a maioria dessas pessoas que participam de briga de torcida organizada não tem nada a perder. Normalmente são pessoas pobres, pessoas que depositam a sua confiança em coisas fúteis, e a coisa fútil que ela escolheu foi o seu time do coração. É a pior coisa que poderia acontecer. Por quê? Pessoas que não tem nada a ver com o conflito deles acabam sendo totalmente interferidos. Ontem aconteceu uma covardia pura. Por quê? Literalmente, estuaram, você sabe aquela palavra? Estuaram, que eu não posso dizer qual é, o presidente da torcida jovem do esporte. Cara, isso é tipo... Qual é a diferença do cara que faz isso em plena luz do dia, em plena luz do dia, para um assaltante de loja? Qual é a grande diferença realmente? Você consegue enxergar alguma diferença? Porque pra mim não passa de um marginal. E o que mais me deixa revoltado é as pessoas que não entendem absolutamente nada sobre o assunto colocar Lula e Bolsonaro no meio. Cara, me dá um ódio disso. Por quê? Toda vez que tem uma banalidade dessa e é no Nordeste, já vem aquela conversinha fiada de vamos separar o Brasil, vamos separar o Nordeste. Irmão, fale logo, pô! Fale logo, eu sou xenofóbico. Fale logo, eu odeio o nordestino. Eu não quero que eu esteja no mesmo país que ele. Você fica menos otário quando você faz isso. Sabe por quê? Porque você é um leigo. Simples, irmão. O que tem a ver Lula e Bolsonaro com uma marginalidade dessa? Eu posso dizer o que tem a ver. Ambos não investiram em educação suficiente para evitar o mal pior que é essa desgraça que está acontecendo agora. Agora não, né? Porque sempre que tem um clássico, seja ele no Nordeste, seja ele no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no Sul, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Só que a grande questão, cara, não é foi no Nordeste que aconteceu isso. Isso não tem nada a ver com a região. Tem a ver com fanatismo com relação ao futebol. É difícil compreender isso? Não é difícil compreender isso. Só que quando eu falo que eu reclamo desse tipo de situação, não é uma, duas, três pessoas que falam acerca disso. É uma grande quantidade de pessoas que acreditam muito que a solução é separar o Nordeste disso. Ou falar que a culpa disso é porque votou no Lula. O que tem a ver, irmão? O que tem a ver? Aí você vai me dizer que todas as brigas de organizada são lulistas. Não tem uma pessoa que é bolsonarista. Irmão, enquanto você tá nessa briga política, nesse fanatismo, nesse jogo de ideologia, você não tem solução não, cara. Você tá tão perdido mentalmente quanto os imbecis que participaram dessa marginalidade. Você sabe dessa realidade. Você não quer negar. Na verdade, você não quer aceitá-la. Você não quer perder o seu fanatismo político por nada. Ele vai mijar na sua cara e você ainda vai estar defendendo e vai colocar política no meio e assuntos que não tem absolutamente nada a ver.
É culpa do Lula? Não, é culpa do prefeito de Recife, que não tem autoridade, não tem o cacife para acabar com esse tipo de situação. Ou seja, o poder público falhou mais uma vez. Mas não há relação alguma de Lula e Bolsonaro com isso, cara. Isso é ridículo quando você para pensar nisso. Porque só aumenta a quantidade de xenofobia com relação ao Nordeste. Essa é a grande realidade. E é triste você pensar nisso aí, porque futebol é uma das melhores coisas que o homem pode gostar, cara. Pode gostar, porque futebol é amizade. Futebol é felicidade, é tristeza, é derrota e é vitória o tempo inteiro. É um mix de emoção que, se você for uma pessoa estável, se você tem a mente em dia, você só cresce, irmão. Ponto. Não há lazer melhor do que você gostar de futebol. Eu falo isso porque é associativo, você conhece milhares de pessoas só falando de futebol, você fala de geopolítica quando você fala de futebol também. Porém, é tudo perdido quando entra o fanatismo no meio. E aí, qual é a grande relação que eu queria fazer e a reflexão que eu queria que vocês pensassem comigo no final do vídeo? O fanatismo com relação ao futebol só não é pior do que o da política. Só não é pior do que o da política. Porque aí eu quero que você me fale o que é pior. Os dois são horríveis, mas eu quero que você me fale o que é pior. Você ser um imbecil cego por um clube e machucar outras pessoas com relação a isso, ou você pedir golpe militar. O que é pior? Ou você achar ótimo o mandato de presidência do Maduro, por exemplo. Não estou puxando sardinha pro bolsonarismo e nem pro lulismo. De forma alguma. Eu quero que você me fale o que é pior. Aí você vai me dizer que é pior o fanatismo por clube. Eu não acho. Eu não acho. Sabe por quê? Porque se as pessoas fossem leões para defender o clube, só que ao invés disso defender o seu país, defender seus interesses, cobrar político, o Brasil estava no lugar certo. É isso. Eu quero que você pense comigo. Se as pessoas fanáticas por futebol, se os brasileiros fossem fanáticos em melhora estatal, em defender seus princípios e não tolerar o intolerável que acontece na política, esse país ia para frente. Eu quero que você pense com relação a isso. Por quê? Imagine só o mundo onde um político que fizesse merda, um político que falasse uma besteira, a gente cobrasse, assim como esses fanáticos de futebol defendem o seu próprio clube. Não desse jeito covarde que eles fazem, obviamente, mas a população brasileira se uniu e acabou com a taxação do Pix, irmão. Ah, o Pix não ia ser taxado. Será que não ia ser taxado? Será mesmo que não ia ser taxado? Desculpa, pessoal, essa tremedeira, porque a gente tá no Brasil. Olha só, a gente não está nos Estados Unidos, que nem o Ryan Santos, e a rua é retilínea. A gente paga os impostos para estar essa piada, essa tremedeira, esses buracos que estão nas nossas ruas. Essa reflexão eu queria que vocês fizessem. Porque eu sou totalmente contra fanatismo no geral, não com relação apenas a esporte. Mas se as pessoas defendessem seu país, defendessem seus princípios, como esses imbecis defendem o próprio clube deles, o Brasil ia para frente. Eu quero que você reflita comigo, coloque nos comentários a sua opinião com relação a isso. Desculpe a tremedeira. Eu gravei esse vídeo na correria, porque hoje não tive tempo, infelizmente. Mas o tempo que eu tive agora foi para falar desse absurdo que aconteceu em Recife e o descaso público que teve com relação a isso. Bota nos comentários o que você acha. Tamo junto, pessoal. É só o começo. Abandone 100% o fanatismo político. Tanto político como do esporte. Fanatismo nunca irá levar você a lugar nenhum. Nunca. Tudo tem como ser feito
de uma forma mais saudável e limpa. Você não precisa sujar suas mãos para que a pessoa entenda o seu ponto de vista ou entenda suas atitudes por si só. Ideias e pensamentos são superiores à violência e é só o tempo que vai dizer isso. Não é você, não sou eu, não é o Lula nem o Bolsonaro. É a junção das pessoas com esse tipo de ideal que o Brasil vai para frente. Tamo junto, é nóis.